Olá, é, por que nós participamos de festa genuína e não festa junina ou festa de São João? Estou gravando esse vídeo, né, para explicar o porquê, e eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Daniel capítulo 1, verso 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É interessante porque no ano 605 a.C., o povo de Israel peca e Deus permite que Nabucodonosor, como uma vara, como um chicote na mão de Deus, venha, né, e leve a Babilônia a primeira leva de pessoas, que na verdade incluíam as lideranças, incluíam os nobres, os sábios. E no meio desse povo vai Daniel, né, Azarias, Mesaías. Vai ali os seus amigos. E é interessante que quando eles chegam ali, Deus, né, cuida de todas as coisas. Embora eles estejam em um país hostil, um país distante, né, nós vemos que Deus ele controla a história. E o rei ele ordena ao chefe dos eunucos para que separem, né, os jovens sábios de linhagem nobre e que sejam sábios, que pudessem estar na presença do rei. E ele dá uma ordem para que esses jovens, durante 3 anos, eles sejam alimentados e instruídos na cultura dos caldeus. E uma das coisas que esses jovens tinham que fazer era se alimentar das finas iguarias do rei, da comida do rei. E quando Daniel ele fica sabendo disso, ele decide no seu coração firmemente não contaminar-se com a comida que vinha da mesa do rei, né? Então aí o chefe dos eunucos pede que ele pede ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. E aí ele faz um desafio, fala: olha, eu sei que sua vida está em jogo, mas eu também quero fazer uma proposta, né? Que para a gente se alimentar de frutas e legumes durante 10 dias, e depois, né, de 10 dias, se nossa aparência não estiver bem, faça o que você achar melhor. E é interessante que ele decide não comer. Mas eu pergunto, comer é pecado? Claro que não, é uma necessidade do corpo. E se não fosse, né, é uma necessidade que você vai ver aí aplicada a qualquer cultura. E a pergunta é, por que Daniel se recusou a comer das finas iguarias do alimento que vinha da mesa do rei, se era o melhor vinho, os melhores alimentos? Por uma questão, porque tudo que o rei comia era consagrado ao seu Deus, né? Então, foi por isso que Daniel resolveu não contaminar-se, né? Não comer aquilo que vinha da mesa do rei, porque era uma forma também de adorar ao Deus babilônico. Então aí entra uma pergunta: poxa, mas ele estava em um país diferente, né, uma cultura diferente, ele não tinha que respeitar aquela cultura? E daí eu quero chamar a atenção para algumas questões, porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Satanás ele não controlava só a questão da adoração, mas ele também controlava a cultura. Por isso que ele tem uma atuação muito forte assim na cultura. E o que é a cultura? Cultura é a soma dos costumes de um povo. É uma construção social, né, de um determinado povo. E se nós formos analisar, há alguns aspectos dentro das culturas que vão contradizer frontalmente a palavra de Deus. Por exemplo, os Malawi na Austrália, eles têm um costume de que quando a criança, a filha, completa 10 anos, 11, ou então quando ela menstrua a primeira vez, essa criança ela tem que ser levada para uma outra vila,
E os pais pagam para que ela tenha relações com um homem adulto, para que ela conheça a vida de mulher. E nós sabemos que esse costume ele vai frontalmente, né, contra a palavra de Deus, tanto é que há uma jovem que passou por esse abuso e hoje ele é um ativista no país para acabar com esse aspecto da cultura dos Malawi. Nós vemos que esses dias também eu me deparei com uma postagem de Jean Willis falando o seguinte, que nós não deveríamos discriminar os muçulmanos quando forçam as suas crianças de 10 a 11 anos a se casarem, porque faz parte da cultura. E alguém foi lá e postou abaixo no tweet e falou o seguinte, então nós também devemos respeitar a cultura dos muçulmanos de assassinar homossexuais. Entendeu? Então, há aspectos dentro da cultura que são frontalmente contrários à palavra de Deus. E nesse aspecto, né, o que é a festa de São João ou a festa de São Pedro, né? São Pedro em junho e em julho. Na verdade, são festas em que, por exemplo, as pessoas vão para ali, elas dançam, né? Não vejo nenhum problema em que elas dancem, entendeu? Não vejo nenhum problema em que elas dancem, porque assim, a questão aqui não é se ela dança ou não. A questão é justamente, né, se elas estão praticando o princípio da palavra de Deus ou não, né? E nós vemos que essa festa de São João, a festa de São Pedro, é uma festa consagrada a santos, consagrada né, entre aspas, nós sabemos o que está por trás, né? Consagrados a demônios, entendeu? E que as pessoas ali não só dançam, mas tem bebida alcoólica, né? Muitos se prostituem e assim por diante, né? Então, é por isso que nós não participamos, né, assim, da festa de São João e São Pedro. Inclusive, o colégio da minha filha falou, né, perguntou se ela ia participar ou não. Eu falei que não vai, eu não permito participar, né? Por quê? Porque embora seja uma festa, né, da cultura brasileira, ela é uma festa consagrada a demônios, entendeu? A gente pode ir lá rapidinho, né, conversar, cumprimentar as pessoas e a gente sai, mas a gente não fica. E ao invés disso nós fazemos a festa genuína. E o que é a festa genuína? A festa genuína na igreja é uma festa, por exemplo, em que nós fazemos um culto de adoração ao Senhor. É uma festa em que nós fazemos dinâmica, e se você não participou, recomendo você a participar. É uma festa que nós fazemos ali também o concurso, né, da fantasia mais brega, né? Troféu Breguenite. Quem ganhou o último foi a Sara, né? É um momento em que nós também fazemos ali comida, cachorro quente, mas sem álcool, sem aquele viés, né, do pecado, das coisas que não agradam a Deus, né, como adoração a santos, como, por exemplo, o se embriagar. E nós sabemos que em João, capítulo 15, verso 12, vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí Jesus diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então o maior mandamento do Senhor é que nós nos amemos, é que nós estejamos em comunhão e que nós nos alegremos na presença dele. Então é por esses fundamentos que nós não participamos, né, da festa de São João, da festa de São Pedro. Nós não dançamos lá, porque dançar não é pecado, mas dançar para São João, para São Pedro, que não são intercessores, não são intermediadores, aí começa a se tornar. Não é pecado você comer um cachorro quente lá, mas quando aqueles alimentos nós sabemos que são consagrados àquela festa a São João, a São Pedro, né, como no caso também aí do
do Cosme e Damião, balinhas, né? Não tem nada de errado dar uma balinha para criança, mas uma balinha consagrada a santos e muitas vezes, né, em terreiros, né, de macumba, aí Deus não se agrada dessas coisas. E como Daniel, eu posso dizer, né, que nós não devemos decidir firmemente não contaminar-se com as iguarias do príncipe desse mundo, né, que é Satanás. Não devemos nos embriagar com o vinho, no qual traz solução, mas nos encher do Espírito Santo e de um espírito de gratidão e adoração. Um grande abraço e fica na paz.